Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e agora com mais informação em um react ao programa da ESPN. Tudo sobre o pós-jogo do Corinthians e Fortaleza e, é claro, lances exclusivos e polêmicos. Fique até o final e descubra tudo. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Palmeiras é competitivo. Perde como perdeu pro Botafogo, mas olha a forma como perdeu. Né? Botafogo parece que está melhorando. Sim. Vamos saber aos poucos. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha a reação da equipe nos jogos, sejam jogos de Copas ou jogos de pontos corridos, a gente nota que ela é homogênea, né, a reação. E eu acho que isso tem a ver com o trabalho. No final das contas, o trabalho ele não são compartimentos, né? Parece que a gente nota que as coisas estão se juntando, as coisas estão funcionando. Parece que cada jogador tem entrado e entendido o que deve fazer e como deve se comportar em campo. Esse é um golaço, né? Desde o passe do Roberto até a jogada do Romero, né? Isso é um golaço. Impressionante. Isso é um golaço. E aí tem a ver muito com a confiança, com a experiência do Romero. Ele está em casa. Sim, ele está em casa, ele está muito à vontade ali. O Corinthians... Só uma coisa, desde o passe do Roberto não, né? Desde o primeiro passe ali, que é do Martínez, aliás, o primeiro... Tem mas um jogadaço do anterior ainda, né? Acho que todos eles participando muito bem. Mas é que a jogada decisiva e o passe mais difícil é o passe do Roberto, que é um giro, que tem visão, a parte técnica, a bola que ele coloca pro Romero fazer o gol é muito bonita, né? Assim, esse time que jogou hoje, né, independentemente da escalação, porque como disse o Jean, ela vem mudando porque senão o Corinthians não tem como sustentar esse nível. E de novo, é ótimo estar nas semifinais da Sul-Americana, é ótimo estar nas semifinais da Copa do Brasil, isso não se discute, mas nada disso tem o mínimo valor se o Corinthians for rebaixado. Nada. Nem os 2 troféus. Então, um pensamento absolutamente extremo e extremista aqui. Você tem razão. Ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana não tem valor se esse time campeão é rebaixado. Sim. Então, essa é a minha opinião particular. E é uma coisa muito difícil de acontecer, embora o Palmeiras tenha ganhado a Copa do Brasil e tenha sido rebaixado. A torcida do Palmeiras pode dizer se foi legal, se não foi. Tenho certeza que a enorme maioria vai dizer: preferia 1000 vezes não ter ganhado a Copa do Brasil. Se não me engano, posso estar enganado, André, aquele ano os times que jogavam Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Era outra coisa, mas aconteceu. Sim, perfeito. Né? Mas esse time, ele é o pôster daquele raciocínio que equipes coletivamente desajustadas fazem com que jogadores pareçam piores do que são. Equipes coletivamente ajustadas fazem com que jogadores pareçam melhores do que são. E no caso do Corinthians, é radical. A mudança é tão radical que nós podemos falar rigorosamente dos mesmos jogadores. Do Coronado, do Romero, do Yuri Alberto. A gente não pode falar de quem? Do Garro, que é um cara que está no nível elevado desde a época, e não faz muito tempo, que ele dava 3 ou 4 potenciais assistências por jogo, e elas não eram assistências porque o gol não era marcado. Você nem pode dizer que isso é resultado do Memphis. Não. Ainda. Também não. Também não pode. Mas longe disso ainda. Mas poderia... o Garro era... Lembra que o Garro era a reserva técnica? Que a gente dizia, mas o Garro não vai... Não dá para usar o Garro o tempo todo. Mais ou menos o que aconteceu com o Renato Augusto, né? Sim. Que você falava, o Renato Augusto tem que dosar tal. Esse discurso havia para o Garro. Olha hoje a diferença com o Coronado. E tem uma alteração aí, o que acontece agora na tabela, né? Falando do Brasileirão. O Brasileirão é o foco. Se o que vier em Copa do Brasil, tal, a partir do momento que ele sai da zona do rebaixamento, que ele tem realmente uma saída consistente, porque é o seguinte, você pode conviver no perigo e não ser rebaixado, e você pode ter uma arrancada consistente. O time sabe isso, a torcida também. Mas isso tem que ser encontrado na tabela de classificação. Tem São Paulo fora de casa, e o São Paulo também, mas é o mandante. Brasília. Em Brasília, com a torcida toda São Paulina. Olha o que tem no meio de semana que vem. Corinthians e Internacional. O fato desse jogo não ser no Morumbi, do ponto de vista do Corinthians, é um problema a menos. A menos. Sim, claro. Porque seria dúvida. outro ambiente. Público. Outro ambiente. O Inter, no melhor momento do Inter no ano. São Paulo e depois o Inter. Aí tem a data FIFA. Isso. Tem o Atlético Paranaense. Sim. Depois, lá no dia 23,
volta a Copa, volta a Sul-Americana. Então, podemos lembrar, inclusive, que entre esse São Paulo e o Internacional tem o Flamengo, semana que vem Copa do Brasil. Então, esses jogos no Campeonato Brasileiro são o que tem de mais importante na agenda do Corinthians hoje. Que é um time que você olhava anteriormente, 15 dias atrás, você falava assim, a gente chegou a falar no linha da trajetória, muito difícil. Esses resultados te levam para uma outra análise. Muda a perspectiva. Um time que consegue competir. E em casa, com o apoio incondicional da torcida. Isso é um negócio maluco. Poucos fazem igual. Poucos. Sim. Depois do jogo, aí eles vão ver o que vai acontecer. Vão fazer palestra para jogador, entra pelo... Assim, aquela porta aberta que ficou no CT e tal. Mas durante o jogo é impossível não apoiar. E isso faz a diferença. Porque o jogador joga com segurança, assim, de que eu tenho o apoio, depois a gente conversa lá fora. Claro. Então, assim, esta trajetória, ela é fundamental, com vitórias. Se ela não tiver vitórias, quando chegar a Copa do Brasil, novamente, ou chegar a Sul-Americana, o alerta vai estar ligado onde? No Campeonato Brasileiro. Claro. Então, aí complica, muda muita coisa. Deixa eu só acionar o Bertozzi, que ainda está com a gente. E aí, Bertozzi, o Jean aqui no começo citou o Ramon, né? E assim, tem treinadores que, mas o Ramon recebeu uma quantidade de jogadores que, por exemplo, o Antônio Oliveira não tinha em mãos, etc. Mas tem treinador que se atrapalha com isso, não sabe utilizar, não sabe dosar. A gente está falando aqui do quanto ele está sabendo dosar entre as competições e aproveitar bem esse elenco, né? Fazer esse elenco render mais, né? Então acho que vale a gente citar aí o Ramon também, pelo bom trabalho que ele vem desempenhando nesse sentido, nessa gestão de elenco e competições, né? É obrigatório reconhecer isso, William, até porque tem técnico que recebe reforço, o time piora. Tem técnico que tem tempo para treinar e o time piora. Então, assim, temos que reconhecer muito. E acho que hoje a gente viu um exemplo disso que o André citou, de time bem armado potencializar jogador. O jogo que fez o José Martínez aqui. Não é um garoto promissor, ele é um jogador de 30 anos que estava nos Estados Unidos, escondido, que pouca gente conhecia aqui no Brasil. Hoje ele fez uma partida fantástica, saiu aplaudido de pé. E concordei aqui no final do jogo com o Fábio Santos quando ele destacou que o Martínez e o Yuri Alberto foram os melhores em campo. Temos que falar de Yuri Alberto também, né? Semana passada eu falei aqui, olha, o jogador que merece mais crédito, tinha 7 participações em gols, agora tem 8. E só não são 9 porque a participação foi indireta no segundo gol. Mas se o Romero acerta o chute ali, que deu o rebote, ele teria 2 assistências hoje. Então, ele está se provando muito mais do que só o cara que vai fazer os gols, né? Ele hoje fez uma partida, assim, nota elevadíssima, né? Para mim só não foi o melhor em campo absoluto, porque compete com a partida que fez o José Martínez. Mas, olha só, jogadores que um não era muito conhecido, o outro era contestado, e hoje saem indiscutíveis aqui. Isso é sinal de time que sabe o que quer jogar, sabe o que joga, e isso só acontece com equipes bem treinadas. Então o trabalho do Ramon, para mim, nesse momento, tem que ser destacado, tem que ser elogiado, e não dá para atribuir só aos reforços, até porque, primeira coisa que o Calçade disse aí, né? Os caras que fizeram os gols já estavam aqui. Os caras que fizeram a diferença no confronto, em linhas gerais, já estavam aqui. A partida que o Coronado fez lá, hoje menos protagonista, mas também é uma partida muito boa, são jogadores que já estavam aqui, né? Só queria falar em trabalho do Ramon, se destacar também a mudança tática do Corinthians, que parece que faz 6 meses. O Corinthians tinha o Wesley. O que era o Corinthians? Era o Wesley, bola no Wesley, do lado esquerdo, tentando aproveitar a profundidade do campo e tal, e ele não conseguia, porque ele tinha uma responsabilidade que era maior do que ele naquele momento. E tentando encontrar o Yuri Alberto. Aí juntava a incapacidade naquele momento do Wesley, por uma pressão maluca. O Yuri Alberto também não estava legal, quando a bola chegava ele desperdiçava, então assim, tinha uma série de problemas. O que faz com a chegada de novos jogadores e tal, o que faz o Ramon? Estou pegando até a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense, mas a de hoje ela é praticamente a mesma ideia. O Corinthians no meio de campo jogou com José Martínez, Breno Bidon e Charles. Hoje o Carrijo ao lado do Martínez e do Breno Bidon. Então, 3. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui para o canal. E eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e pedir, deixe nos comentários a sua opinião.
Você viu que foi dito que o Corinthians, mesmo ganhando a Sul-Americana e a Copa do Brasil, se cair, se for rebaixado, esses títulos não valem de nada. É claro que a torcida vai ficar um pouco chateada, talvez até muito, e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Na sua opinião, o Corinthians perde a glória se for rebaixado? Ou você é daqueles que vai estar junto com o Corinthians até ele voltar porque acredita na força do timão? Deixe nos comentários a sua opinião. Vou gostar muito de ler o seu comentário. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui!